Voltamos aqui no fsiqueira.com falando sobre rádio, falando sobre comunicação e as maneiras que a gente encontra para levar o nosso negócio, para comunicar de maneira eficaz. E exatamente por isso eu queria tocar num assunto hoje que é tabu em muitas empresas. Infelizmente isso acontece muito em empresas de todos os ramos e contraditoriamente também nas empresas de comunicação, que é o problema da comunicação interna. Primeiro, comunicar é você facilitar o entendimento de determinada mensagem ou conteúdo. Os caminhos que você leva para abrir essa facilitação, para fazer com que as pessoas compreendam um caminho, uma mensagem, é comunicar. Isso vale inclusive para comunicação interna. Desbloquear entre os gestores e os colaboradores os caminhos de compreensão das razões pela qual a empresa trilha naquele rumo, atitudes são tomadas, metas são estabelecidas. Se a gente não traz as pessoas que estão junto com a gente para caminharem como um corpo, na compreensão daquilo que você tem como meta e no entendimento de um objetivo, você não está comunicando. Então vale primeira coisa de todas, lembrar que não adianta você simplesmente afixar na sua empresa, em murais, como infelizmente acontece ao longo da empresa, no estúdio, no refeitório, nos corredores, dizendo vista a camisa, nós somos legais, a empresa é boa, as pessoas são felizes, mensagens de motivação. Se você não executa isso como prática no dia a dia, as pessoas estão olhando para o que você é e não necessariamente ouvindo aquilo que você diz. Então o primeiro caminho de uma comunicação eficiente é dando o exemplo, é sendo o líder, aquele que é o primeiro a fazer, aquele que mostra na sua prática porque quer que as pessoas levem o trabalho a sério. Se você não deixar isso muito claro na sua postura, na maneira como você age, na maneira como você lida com as pessoas e com a empresa, isso nunca vai ser compreendido ou recebido de maneira correta pelos seus colaboradores. Você pode se utilizar e deve das ferramentas de comunicação como e-mails, super importante, mesmo como os cartazes, as reuniões que as empresas gostam de fazer, cafés da manhã, bate-papo, premiação, funcionário do mês, tudo isso tem o seu papel, mas nada disso é suficiente se o exemplo não parte de você, como atitude, como postura de relacionamento e de seriedade em levar a sua empresa. Então o primeiro vínculo que a gente estabelece numa comunicação interna eficaz é a partir do exemplo, é a partir da postura. Segundo, crie vínculos entre os departamentos. Nas empresas existe muito diz que me diz, fofoquinhas, um acha uma coisa, outro acha outra. Um departamento acha que é mais importante que o outro. Um encara determinada diretriz de um jeito e o outro encara de outro jeito. E aí fica todo mundo dando cabeçada e ninguém segue na mesma direção. Então crie vínculos entre os departamentos. Deixe a todos muito claro quais são as diretrizes, quais as posturas, por que você escolheu aquele caminho. Vai entrar alguma coisa no ar, uma vinheta, um programa, uma nova ideia. Participe a todos, ouça a todos, peça opinião, ouça sugestões, mas faça isso de uma maneira verdadeira, não simplesmente, olha, eu estou aberto a sugestões, mas quando a pessoa vem te dizer, você simplesmente não ouve. Isso tem um efeito contrário e faz muito mal. Então ouça realmente as sugestões e participe as pessoas. Quando a gente entende que uma empresa de comunicação ou de qualquer área é levada a partir de uma visão de corpo, onde cada um tem a sua função, mas todos têm o mesmo objetivo, a gente consegue uma comunicação eficaz e a gente consegue motivar cada parte desse corpo a executar nesse processo a sua tarefa da maneira mais eficaz. Uma linguagem única, clara, objetiva, partindo do exemplo, é uma grande ferramenta de comunicação. A gente deve entender a comunicação interna como um todo e não isoladamente a partir de pequenas atitudes, como por exemplo, como eu disse agora há pouco, os murais afixados. Eu digo isso até porque eu me lembro de um e-mail que eu recebi recentemente de um radialista que dizia que no refeitório da empresa, da rádio dele, existiam alguns avisos mais ou menos dizendo o seguinte: ao invés de ficar falando da vida dos outros, ao invés de ficar falando da rádio, vá trabalhar e trabalhe direito. Como é que a gente espera que numa empresa de comunicação movida pela criatividade, pela imaginação, né, onde o ambiente deve ser bom, que uma comunicação como essa seja eficaz? Até porque a comunicação não diz somente aquilo que está expresso, estampado naquelas letras ou naquelas palavras. A comunicação também é uma mensagem subliminar. A partir de uma mensagem como essa, está dizendo muito mais do que simplesmente não fale da vida alheia. Você está colocando num tom ameaçador, num tom acusatório, e deixando muito claro como as pessoas, ou pelo menos os líderes, encaram seus funcionários, como os líderes encaram aquela empresa. Isso não é bom, a mensagem não é boa.
Em tudo há uma mensagem. No que você fala, na maneira como você age, naquilo que você escreve, naquilo que você fala. Então, busque boas mensagens a partir do exemplo e leve a sério a comunicação interna. Que as pessoas saibam o que acontece na empresa. Ventile no ambiente aquilo que você estabelece como importante nesse ambiente, na sua empresa e no seu trabalho. De outra maneira, você não vai conseguir eficácia no seu plano. Não adianta você tentar comunicar com os seus ouvintes, comunicar com os seus telespectadores, ou com os seus clientes, ou com quem quer que seja, se antes você não tem uma comunicação eficaz internamente. Leve isso a sério, a partir do teu exemplo, e participe aos seus colaboradores e aos seus colegas aquilo que você está fazendo. Isso é fundamental e é o primeiro passo para que você tenha uma comunicação externa eficaz. Mas toda comunicação eficaz externa começa com uma comunicação eficaz interna. Pense nisso. Preste atenção como é que você está encaminhando isso na sua empresa e, se for o caso, reveja o seu posicionamento. A gente pode falar mais sobre esse e outros assuntos a partir do meu e-mail f.siqueira@rocketmail.com e o meu Twitter é o Flávio F. Siqueira. Escreva, sugira temas. A gente se fala no próximo Videopapo de Rádio.